Abra agora comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 13. Nós vamos ler a respeito do Anticristo. Nós hoje pretendemos concluir essa terceira parte do Anticristo, do estudo sobre este personagem, sobre este homem que, segundo alguns, já está vivo e pronto para assumir o seu lugar, o seu papel na história da humanidade. Vamos em pé ler a palavra de Deus, capítulo 13 do livro do Apocalipse. Você que está aí na sua casa também acompanhando, acompanhe a leitura e a pregação e o Senhor estará falando com o seu espírito nesta noite. Diz assim a palavra: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, diademas são coroas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão aqui é Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi também uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe a autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe a autoridade sobre toda tribo, povo e língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a besta e os que matassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que sobrevivera, ou que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Que Deus abençoe essa escritura no teu espírito. A palavra de Deus aqui nos diz, e se você prestou atenção, existem 2 bestas mencionadas neste capítulo 13. A palavra besta aqui no grego significa therion, que literalmente significa uma fera. Aos olhos de Deus, esses 2 personagens, esses 2 homens, nada mais são do que verdadeiras feras, em função daquilo que eles farão com a humanidade. Mas a palavra de Deus diz que há uma besta que subiu do mar e uma besta que subiu da terra. Esta palavra subiu do mar significa, mar na Bíblia representa povos, nações, línguas em convulsão. Se você virar uma página, você vai achar o capítulo 17, o versículo 15, quando o anjo vai desvendar o mistério da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, conforme o versículo 1. No versículo 15, o anjo relata assim a João: Disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas.
Portanto, água no livro do Apocalipse representa povos, multidões, nações e línguas. E esta besta que sobe do mar, que sobe da água, significa que ela vai subir deste povo convulsionado, porque no capítulo 7 do livro de Daniel nós vemos que o mar, aí o mar grande, o símbolo do mar Mediterrâneo, este quarto animal terrível e espantoso, da onde vem a besta do Apocalipse, ele sobe então desta situação conflituosa, conflitos, crises, e nós falamos no domingo passado das crises que o mundo vai entrar, já está entrando, crises de todos os sentidos, crise moral, crise espiritual, crise familiar, as famílias hoje estão sendo desfaceladas, e crise financeira, crise econômica, e dessa situação caótica, deste mar agitado, sobe então esta besta que subiu do mar, que é o anticristo, que é um símbolo de um homem, que é um homem, melhor dizendo, simbolizado aqui por esta besta. Mas hoje eu gostaria de falar da segunda besta, do versículo 11, a besta que subiu da terra. Terra aqui é um símbolo de uma situação já consolidada, firme. A primeira besta, ela vem de uma situação caótica. O anticristo aparece no cenário, principalmente ali da Europa reunificada, do antigo Império Romano restaurado, e ali ele implanta o seu governo, recebe o poder, e a segunda besta, então, vem da terra. Isto significa que ela vem de uma firme, consolidada. E o versículo 11 diz, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como dragão. Aqui nós estamos diante do falso profeta. Eu quero dizer para você que o falso profeta, ele faz parte da trindade maligna. A Bíblia cita essa trindade maligna. Se você virar a página, você vai encontrar o capítulo 16, a partir do versículo 13, nós temos aqui a descrição da trindade maligna. Diz aqui, o versículo 13, e da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 16 diz, e eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui nós temos a trindade, nós temos aqui a trindade maligna, uma imitação da trindade divina. O dragão é o antideus, a besta é o anticristo, e o falso profeta é o anti-Espírito Santo. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos aqui também a trindade. Satanás sempre imita a trindade, sempre imita a Deus. Ele sempre quis ser adorado. Eu falei isso no último domingo que nós ministramos. Ele sempre quis estar na posição de Deus. E aqui então nós temos o falso profeta, que é esta segunda besta, que representa aqui o anti-Espírito Santo. É importante nós entendermos isto, irmãos, porque Jesus, quando ele estava na noite em que ele foi preso, quando ele estava falando com os seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 16, nós vemos Jesus prometendo o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, que viria para guiar a igreja, para consolar a igreja, para guiar a igreja, e enfim, ele viria para estar com a igreja. E o Espírito Santo hoje habita em nós. Ele habita na igreja, até o dia em que a igreja for levada, quando o Espírito Santo será colocado de lado, e não mais restringirá o mal, para que Satanás então possa governar através do anticristo toda a terra. Mas hoje o Espírito Santo habita em nós. Quando Jesus disse, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Como é que isto é feito? Isto é feito através do Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho moram em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus em nós, Deus morando em nós, Deus residindo em nós. É por isso que a Bíblia diz lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está no mundo é o espírito de Satanás, são os demônios, Satanás.
mas maior é aquele que reside em nós, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Eu e o Pai, disse Jesus, viremos e faremos nele morada. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Espírito Santo então foi dado à igreja. E ele dirige a igreja. Ele conduz a igreja, está com a igreja. Por isso, o maior poder na face da terra é a igreja, por causa do Espírito Santo que está na igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo, misticamente falando. Mas nesse mesmo capítulo 16, quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, no versículo 14 ele diz a respeito do Espírito Santo essas palavras. Ele diz, ele, isto é, o Espírito Santo, me glorificará porque receberá do que é meu. Ele me glorificará. O Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Ele glorifica o Pai e glorifica o Filho. Por isso que nós adoramos a Deus através de Jesus, motivados e incentivados pelo Espírito Santo. A mesma coisa Satanás fará, ou melhor, o falso profeta fará em relação à pessoa de Satanás e à pessoa do anticristo. Ele vai promover o culto ao dragão. A Bíblia diz que toda a terra vai adorar o dragão através... Por quê? Porque a besta, que é o anticristo, vai receber o trono, a autoridade e o poder de Satanás. E o falso profeta vai incentivar o culto ao anticristo e ao dragão. Assim como o Espírito Santo incentiva o culto a Deus Pai e a Jesus Cristo. A mesma coisa ocorrerá. Hoje, irmãos, o poder que opera na face da terra é o poder do Espírito Santo. É a pessoa bendita do Espírito Santo. Nós hoje expulsamos um demônio em nome de Jesus, mas o poder está com o Espírito Santo para realizar a obra. Quando uma pessoa é curada em nome de Jesus, quem cura é o Espírito Santo. É em nome de Jesus, mas o poder residente em nós é o Espírito Santo. Ele é que opera os sinais, os prodígios, as maravilhas, através dele estar residindo em nós, através do nome de Jesus. Também na trindade maligna a coisa funcionará. Então o dragão é o antideus, a besta é o anticristo, e o falso profeta é o anti-Espírito Santo. O falso profeta é muito importante nesse contexto, porque ele é que fará as coisas acontecer. Ele promoverá o culto ao anticristo, que é a primeira besta. Se você observar aqui, a partir do versículo 11, nós lemos assim, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Chifre simboliza poder. Portanto, esse falso profeta, ele tem um poder duplo, um poder temporal e um poder religioso. Ele deve ser líder de um sistema de governo, uma espécie de primeiro-ministro, um governante ali no Oriente Médio, provavelmente ali em Israel, mas também um líder religioso, porque ele tem 2 chifres semelhantes ao cordeiro. O cordeiro é símbolo de Jesus, o cordeiro é símbolo do Messias. E ele então vem como Messias, ele tem uma aparência religiosa boa, mas a Bíblia diz que ele fala como dragão, e falava como dragão. Ou seja, ele tem uma aparência boa, religiosa, tudo certinho, bonzinho, mas por detrás está Satanás. Quem o inspira é Satanás, quem dá a palavra a ele é Satanás, quem o inspira a fazer as coisas é o dragão, que é um símbolo do diabo, Satanás. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. É interessante esses sinais. Nós temos, irmãos, na Bíblia, pessoas que foram usadas por Deus, como Elias, que fazia descer fogo do céu. Eu quero dizer que o falso profeta, que opera como se fosse o anti-Espírito Santo, ele fará também coisas espantosas, milagres espantosos. Por isso, tome cuidado. Milagres em si não autentica ninguém como sendo de Deus.
Nunca perca isso de vista. Jesus disse que viriam os falsos cristos, viriam os falsos profetas. Nós vamos ver nas ministrações mais para frente, quando eu falar dos sinais da volta de Jesus, que vão fazer grandes coisas, vão operar de uma maneira poderosa, mas isso não significa que eles sejam de Deus, porque o diabo também fará grandes sinais na face da terra para enganar as pessoas que vão estar envolvidas com ele. E diz aqui, versículo 14, e por meio dos sinais que lhe foi permitido a presença da besta, isto é, da primeira besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizeste uma imagem à besta que recebera ferida da espada e vivia. Esta ferida da espada mencionada aqui no versículo 3 do capítulo 13, e vi também uma de suas cabeças, como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. No meu modo de entender, na minha maneira de interpretar aqui a palavra, esta cabeça aqui simboliza o Império Romano. O Império Romano que parece que recebeu uma ferida de morte. Ele como que desapareceu como um governo na terra, mas na verdade ele não desapareceu totalmente, porque as leis que nós temos hoje, principalmente os sistemas jurídicos baseados no direito romano, vêm do Império Romano. A nossa língua, quantos países que falam, a sua língua é derivada do latim, da língua oficial de Roma. Os costumes, o sistema administrativo hoje empregado no mundo, vem todo do Império Romano, do sistema romano. Então é como se ela fosse ferida de morte, mas de repente vai ser restaurada através da comunidade europeia, do mercado comum europeu, como eu já falei, e como está acontecendo nos dias de hoje. Eu quero falar um pouco mais da besta, o versículo dessa segunda besta, do falso profeta, porque o versículo 16 diz assim: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Irmãos, eu quero dizer que estas coisas estão em franco andamento. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo os dias em que a tecnologia está totalmente já desenvolvida para que essas coisas aconteçam. Aqui neste versículo nos diz que o falso profeta, após promover, ou na sequência da promoção do culto ao anticristo, ele vai fazer com que todas as pessoas sejam marcadas. Todas as pessoas sejam marcadas. Na mão direita, no dorso da mão direita, ou na testa. Por que na mão ou na testa? Porque na mão você pode cortar a mão fora, não é verdade? Mas a testa não dá para cortar a cabeça fora. Então, se você não tiver a mão, ele marca na testa. Ou para uma garantia maior, vamos marcar na testa. Agora a Bíblia diz algumas coisas muito importantes a respeito deste sinal e desta marcação. E eu quero dizer para você que isso está em pleno e franco andamento. Eu tenho aqui uma notícia que foi publicada no jornal ou revista A Voz dos Mártires, e que fala deste sinal. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta notícia. Diz assim: o mundo está mais próximo do seu fim do que qualquer pessoa possa imaginar. Talvez uma notícia recente chame a atenção para este fato. John England, escrevendo na edição recente de Gospel Call, ou Chamada do Evangelho, publicada pela Missão Europeia Oriental, descreveu o computador de 3 andares recentemente exposto na União do Mercado Comum em Bruxelas. Apelidado de A Besta, o gigantesco computador se destina a atribuir a cada cidadão do mundo um número para ser usado para ele poder comprar e vender. Este número seria inscrito de forma invisível por meio de um raio laser na testa ou nas costas da mão.
Tal sinal proporcionaria um sistema ambulante de cartão de crédito. Esse número apareceria sob a ação de antenas de raios infravermelhos, a serem instalados em todos os balcões, guichês e locais de trabalho. O Dr. Henrik Eldman, analista-chefe da CWC, sugere que, usando 3 números de 6 teclas, 666 ou 666, que isto atenderia à necessidade de um sistema monetário mundial que dispensaria todo o dinheiro e moedas. Nenhuma pessoa compraria ou venderia qualquer coisa sem ter a atribuição de um sinal digital. Quando indagado, abre aspas, o que seria feito se uma pessoa se opusesse a esse sistema e recusasse cooperar, fecha aspas, a sua resposta foi, abre aspas, usaríamos a força para fazê-lo concordar, fecha aspas. Henri Spack, ex-membro do Mercado Comum Europeu, que foi um dos fundadores, e secretário naquela época geral da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, disse estas palavras, abre aspas, mande-nos um homem que possa contar com a lealdade de todos e quer ele seja Deus ou demônio, nós o receberemos. Fecha aspas. Como poderá alguém duvidar que essa besta belga seja um cumprimento da palavra profética bíblica? Acrescente-se a isto o fato de que justamente aqui, na cidade do autor deste artigo, nesse mesmo instante, existe em construção um computador de 30 milhões de dólares para atender todos os bancos americanos. Este computador oferece uma referência de cartão de crédito em 7 segundos. Para eliminar o problema da identificação ou de números fraudulentos, está sendo criado um sinal para a mão. Essa notícia nos fala da preparação do anticristo para marcar todas as pessoas na face da terra. Você já ouviu falar do código de barras, não é verdade? Eu quero projetar e dar uma explicação a respeito do código de barras. Pode projetar, irmã, o código de barras. Ali está projetado o código de barras, um sinal dos tempos. Eu extraí esse artigo de um jornal de um banco. E eu quero dizer a você que o autor deste artigo, ele não tem nada de crente nem de cristão. Quando ele diz ali código de barras, um sinal dos tempos, ele está se referindo a um avanço tecnológico e não algo bíblico ou o cumprimento de uma profecia. E ali então vem uma explicação do que vem a ser este código de barras que todos nós conhecemos. Se você olhar por em cima, você vai ver um código de barras e que todos os produtos hoje industrializados têm esta marca. Não sei se você já reparou, tudo que você compra que é industrializado, né, até um saquinho de leite, até uma caixinha de leite, tem o código de barras. Porque isto facilita a indústria. Hoje nos Estados Unidos, quase que 100% dos produtos industrializados, se eu não me engano, dá 98%, já são tratados com o código de barras. Na Europa, o percentual é muito semelhante. No Brasil, mais de 85% dos produtos industrializados já trazem o código de barras. Se você observar no código de barras, você vai ver que a primeira barra ela tem uma pontinha maior, ela ultrapassa as demais. No meio também tem uma outra barra que tem uma ponta maior. E por último, a última barra também tem uma ponta maior. Essas 3 barras são idênticas e elas simbolizam o número 6, representam o número 6. Todo código de barras tem este formato ali. 6 no início, 6 no meio e 6 no fim. 666. O número 666, segundo o criador e os que mexem com o computador, os que são os peritos em computador, os analistas de sistemas que criaram esse sistema, o número 666 é o único número que dá para você marcar tudo na face da terra. Todos os homens, todos os produtos, todos os animais, tudo que existe na face da terra, dá para marcar dentro destas
combinações, permutações e arranjos que se fazem com este número 666. O número, por exemplo, 111, 222, 333, 444, 555, 777, 888, 999, não dá para marcar tudo, mas o 666 dá. Eu quero dizer para você que o código de barras será usado pelo anticristo para marcar inclusive pessoas na face da terra. Pode desligar, irmã Nusa. Irmãos, esse sistema já está em vigor. Eu quero dizer que um cientista americano desenvolveu esse sistema de marcação e hoje já está sendo largamente usado nos Estados Unidos, uma espécie de código de barras com raio laser invisível. E este homem que inventou esse sistema, ele marcou a sua mão, marcou a sua testa, marcou o seu corpo de uma maneira invisível. A única maneira de tornar visível esta marca, esse código de barras, é mediante a leitura óptica, a leitura de um scanner, né, de um terminal óptico, de leitura óptica, quando então este número fica visível para aquele terminal, para aquele computador. E já está em plena marcação nos Estados Unidos dos animais, os pequenos animais domésticos como gato, cachorro. Então, para você não perder o seu animal e não haver uma disputa sobre ele, marca-se com raio laser, não fica nenhuma marca, mas mediante um scanner se sabe o número daquele animal, o código e tudo mais. E também já estão usando isso aí nos bois, vacas, enfim, nos bovinos. Ao invés de marcar, ferrar com ferro, estragar o couro, né, que depois dá até prejuízo na hora de fazer sapato, bolsas e outras coisas, marca-se com raio laser. Assim não fica nenhuma marca. E o couro é aproveitado na sua inteireza. Nos Estados Unidos e na Europa isso já está sendo usado. E é possível fazer isto com o ser humano. Este próprio cientista marcou-se a si mesmo, dando assim uma comprovação de que é possível fazer isto. E eu quero dizer que o anticristo está aí com essa tecnologia de ponta, pronto para refazer estas coisas. E aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, eu creio, irmãos, que nós vamos ver esta marcação, não compulsoriamente, mas feita, vamos dizer, amigavelmente, amistosamente, vamos dizer assim, as pessoas deixando-se voluntariamente marcar. Mais para frente nós vamos ver, as pessoas vão começar a marcar, porque os bancos hoje, eles têm um sistema de cartão de crédito, mas o cartão de crédito tem uma série de inconvenientes. Primeiro, ele pode ser roubado, não é? Ele pode ser perdido, e você tem uma série de aborrecimentos aí, e os bancos estão partindo hoje para o dinheiro que vai ser marcado na sua própria carne. Porque aí ninguém rouba, ninguém perde, não há dificuldade. E durante o governo do anticristo vai ser assim. Hoje os mercados, né? Os produtos nos mercados têm todos esses códigos de barras. Não sei se você já percebeu isso. E futuramente a coisa vai funcionar da seguinte maneira. Você vai no mercado, para você entrar, você passa ali a sua mão ou a sua testa na máquina, você já é admitido ali, porque se você não tiver a marca, você não pode entrar. Eles já te prendem ali e já propõem a marca. Se você se deixar marcar, vai acontecer uma coisa terrível com você aos olhos de Deus. Você não vai poder comprar nem vender se não tiver aquela marca. A pessoa vai entrar ali e vai então fazer as compras, e naquele mesmo momento em que você estiver passando naquelas máquinas, aquele produto vai estar sendo dando baixa lá no estoque do supermercado. Quando chega um número mínimo de produtos, o próprio computador emite uma nota de compra, um pedido para a fábrica já manda e debita na conta do computador, você ao passar ali e ao fazer a sua compra, o próprio computador do mercado vai deduzir da tua conta corrente aquele valor e vai creditar na conta do supermercado. Vai ser uma maravilha tecnológica, ninguém vai mais precisar de dinheiro. Todo mundo vai ter um cartão de crédito ambulante. É isto que o anticristo vai levar. E esta ideia vai ser vendida amistosamente, amigavelmente, e eu creio que muitos vão se deixar marcar antes da implantação obrigatória disto.
porque isto só será obrigatório depois que a igreja for arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, o anticristo vai impor como lei a marcação. É isto que a Bíblia diz aqui. E fez que a todos, pequenos e grandes, esses pequenos e grandes aqui, irmãos, não são socialmente ou economicamente pequenos e grandes, são pessoas, adultos e crianças, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você que vai ficar para trás. Você que não vai ser arrebatado. Eu sei que isto é duro e eu espero que aqui todos sejam arrebatados. Irmãos, o que nós estamos aprendendo na palavra de Deus, a maioria das igrejas desconhece. Vocês têm o privilégio de aprender a palavra profética. Né? Você que vai ficar para trás, eu quero dizer uma coisa muito importante que a Bíblia diz. No capítulo 14, se você quiser acompanhar comigo, Apocalipse, versículo 9, nós temos aqui a mensagem do terceiro anjo, que fala sobre este assunto. O terceiro anjo vai trazer uma mensagem nesse sentido. Versículo 9 do capítulo 14 diz: Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu quero dizer para você que vai ficar para trás, você que não levou a vida cristã séria, que você não deverá deixar-se marcar em nenhuma circunstância. É preferível você ir à morte, ao martírio, você, filhos, a sua família, mas não se deixe marcar, porque a Bíblia é muito clara: se alguém se deixar marcar, este tal provará a ira de Deus e será lançado com fogo e enxofre para sempre. Ele não terá salvação. Não há salvação para aquele que se deixar marcar pelo sinal ou pela besta, enfim, por este número que a besta vai implantar, o anticristo vai implantar. Preste atenção nisso, meu amado, porque isso é muito importante. O Senhor tem me feito ver uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção para você que vai ficar para trás. Nestes dias, quando estas coisas estiverem acontecendo, os demônios vão enganar milhares de pessoas, inclusive cristãs, e pessoas não cristãs. Os demônios vão assoprar na mente das pessoas palavras mais ou menos como esta: vê lá, se Deus quer que você deixe o seu filho morrer. Vê lá se Deus vai querer que você não compre o leite para o seu filho. Deus é bom, Deus é justiça, Deus conhece o seu coração, Ele sabe que no fundo você ama Deus, essa marquinha não vale nada. Deus é que conhece a mente, Ele sonda o coração. Essa marquinha que você vai ter aí, que o seu filhinho vai ter para você poder entrar com ele no hospital para ele ser cuidado, ou então para você comprar o leite no mercado, essa marquinha não vale nada. Deus conhece o coração, Ele sabe que o seu coração é dele. Pode botar a marca, depois você pede perdão a Deus e Deus perdoa, porque no seu coração, na verdade, você não quer se marcar. Esta palavra vai levar muita gente para o lago que arde com fogo e enxofre. Nessa ocasião é preferível que você se deixe martirizar. Se você for apanhado, deixe-se martirizar. Agora, se você for esperto, faça aquilo que Jesus disse. E eu vou voltar a tratar desse assunto quando eu falar da grande tribulação. Mas Jesus disse que a grande tribulação vai começar em Jerusalém. E Jesus diz: quando virdes estas coisas, Ele orientou para que as pessoas fugissem para os montes. Lá
Em Israel tem muito monte, muita toca, muita caverna, muito lugar inacessível lá. Era para fugir e esconder. Nós aqui temos muito mato, muita selva, muita mata. Então, se você ficou para trás, saiba que você vai ser caçado. Que você vai ser perseguido pelo anticristo. E ele usará toda a tecnologia, ele usará demônios, ele usará os discos voadores, ele usará uma porção de coisas que eu ainda vou abordar mais para frente, para caçar aqueles que ficaram para trás. E eu quero dizer a você, compre bastante sal, fósforo, compre uma boa espingarda, munição, porque você vai ter que caçar, e caia no mato com a sua família, caia numa fuja, faça o que Jesus disse. Porque você vai ser caçado. Você não vai poder comprar e vender coisa alguma. Você não compra 1 litro de leite, você não compra 1 litro de gasolina se não tiver a marca da besta. Você não compra 1 litro de água, porque o anticristo vai controlar os alimentos e a água. A água está ficando cada vez mais escassa na face da terra. Nós temos água para menos de 20 anos, água potável. Isso é um relatório dado na Eco 92, feito por cientistas da ONU. Se o homem continuar poluindo os rios, ele não tem mais água para beber, nem mais para 20 anos. Irmãos, o anticristo controlará a água, e a água vai ser muito mais preciosa do que o petróleo, do que a gasolina. A água, a comida, e ninguém compra, ninguém vende, sem que tenha esta marca. E esta marca vai começar de uma maneira espontânea, mas ela será obrigatória depois do arrebatamento da igreja. Porque com a igreja arrebatada, o Espírito Santo vai se colocar de lado para permitir que a iniquidade venha a subir ao nível de colheita. Eu quero dizer isso para você de uma maneira muito clara. Então não se deixe marcar, é preferível que você vá ao martírio. Se você olhar para Apocalipse capítulo 7, capítulo 7, a partir... Não precisa ler agora não. Nem eu vou apenas citar. Você vai ver, a partir do versículo 9, aqueles que vieram da grande tribulação. De todas as tribos, línguas, povos e nações. Eu vou falar isso mais para frente. E eles morreram, eles nunca mais terão sede porque morreram de sede. Não podiam comprar água. Não podiam comprar água, para comprar tinha que ter a marca da besta. Morreram de sede. Nunca mais terão fome porque morreram de fome. Nem cairá sobre ele o calor, o sol, porque o sol vai se aquecer muitas vezes mais durante o período da grande tribulação que nós vamos abordar para frente. Eu quero dizer a você que vale a pena você se preparar para subir. Não vale a pena ficar aqui. Não seja como Tomé. Tem muita gente que diz, eu preciso ver para crer. Eu não quero ver. Eu prefiro crer e ir embora com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Mas se você quiser ver para crer, se você quiser ver se a palavra de Deus vai se cumprir mesmo, então fique por aqui, mas eu já te dou um conselho. Não se deixe marcar em nenhuma circunstância, nem aos seus filhos, porque se eles também forem marcados, eles provarão a ira do Deus eterno. Irmãos, esse sistema está pronto. Esse sistema está pronto na face da terra e os homens estão prontos para implementar isto através do anticristo. Eu gostaria de falar aqui do último versículo, versículo 18, quando o anjo que traz a revelação a João diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Este número 666, ele tem sido usado de muitas maneiras, e para rotular muitos líderes e muitas situações. Eu vou dar aqui aos irmãos e à igreja algumas aplicações do número 666, mas com uma finalidade, mostrar a todos que nós não devemos usar estes critérios que eu vou mencionar aqui para ficar rotulando este, aquele ou aquele outro. Por quê? Porque o anticristo ainda não se revelou. E quando ele se revelar, aí sim o seu nome será, a numerologia do seu nome vai dar 666 com toda certeza. E nós já sabemos, os irmãos que estão acompanhando esses estudos sabem, que o homem que estiver dirigindo uma confederação de nações ali da Europa e fizer um tratado de paz com Israel, de paz e proteção de Israel para durar 7 anos, este homem é o anticristo. Com toda certeza, a numerologia do seu nome dará 666.
Portanto, eu vou mostrar algumas coisas aqui, mas é para mostrar como nós não devemos ficar usando este nome de uma maneira arbitrária. A irmã pode projetar. Nós temos a letra grega, tem um valor numérico. O T no grego é tal, vale 300. O E é epsilon, vale 5. O I é iota, vale 10. O T tal vale 300. O A alfa vale 1. O N é nu, vale 50. Total 666. O nome de Satanás no grego é 666. Entendeu? O nome que você projetasse no grego, Jesus. Nós temos então o I, que é iota, vale 10, o H, eta, vale 8, o S, sigma, vale 200, o O, ômicron, vale 70, Y, que é Y mesmo, vale 400, o S é sigma, vale 200, total 888. Satanás não passa de 666. Ele nunca será 777, menos ainda 888 e nunca 999. O número dele é 666. Jesus é 888. Segundo eu soube, o nome de Deus no original dá 999. 9 é o maior algarismo. Não existe algarismo maior do que 9. Jesus seria 888, Deus seria 800, Jesus seria 888, Deus 999. Um outro nome que é usado nessa aplicação do 666 é o nome de Hitler. Hitler. Aqui o critério não é de letras hebraicas, nem gregas, nem latinas. Aqui o critério é totalmente arbitrário. Pega-se o alfabeto inglês e vai se atribuindo ao A o valor de 100, ao B 101, ao C 102, ao D 103 e assim progressivamente. E você vai ter que o H vale 107, o I 108, o T 119, o L 111, o E 104, o R 117, o total é 666. Hitler é o anticristo? Evidentemente que não. O anticristo é um homem que ainda não apareceu, mas Hitler é um tipo, um arquétipo, um protótipo, uma demonstração, alguma coisa em relação ao anticristo. Porque Hitler perseguiu os judeus, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, além de ocasionar uma mortandade terrível na Segunda Guerra Mundial. Ele será supremamente mais maligno do que Adolfo Hitler, do que Nero, de qualquer outro desses. Esses serão meras crianças de jardim de infância perto da malignidade do anticristo. Irmãos, a Bíblia nos fala, e nós vamos ver na grande tribulação, que pelo menos 4 bilhões de seres humanos morrerão durante a grande tribulação. E isto começa com o governo deste homem. Por isso, o anticristo era diante de Deus. É isto que a palavra besta no grego, therion, significa diante de Deus. Se você pegar Ronald Reagan, ex-presidente americano, dá 666. Existem outros fundadores de grandes religiões que também dá 666. Se não dá no grego, dá no hebraico, no latim ou algum critério arbitrário. Por isso que eu quero dizer que nós não devemos usar esses critérios. Por quê? Porque o anticristo não se revelou ainda. Mas o dia que ele se revelar, com toda certeza o seu nome será 666. Amém? Você está entendendo? Então o seu nome é 666. Agora, para encerrar, eu quero dizer qual vai ser o fim do anticristo. Abra sua Bíblia comigo, ainda no Apocalipse, no capítulo 19. E o versículo 19 e 20 diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra a aquele ou contra aquele que estava montado no cavalo, que é Jesus Cristo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que é Jesus Cristo. E todas as aves se fartaram das carnes dele. Aqui nós temos uma descrição da batalha do Armagedon na sua etapa final, que eu vou abordar mais para frente. Mas eu quero dizer que quando Jesus voltou
poder e grande glória, com os anjos e a igreja com eles. Se travará esta batalha, Jesus vencerá esta batalha, e o falso profeta e o anticristo serão aprisionados e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Os dois vão inaugurar este lugar. A Bíblia diz que Deus preparou um lugar para o diabo e os seus anjos, e este lugar a Bíblia revela como sendo o lago que arde com fogo e enxofre. É um lugar. Não tem ninguém neste lugar ainda. Os dois que vão primeiro para lá é o anticristo e o falso profeta. Satanás será aprisionado nesta mesma ocasião com todos os demônios, lançados no abismo para mais tarde serem libertos. Eu vou falar disso quando eu falar sobre o reino milenial de Cristo. Mas o anticristo e o falso profeta, por ocasião da batalha do Armagedon, serão presos e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Eles vão passar 1000 anos antes lá, eles vão queimar um pouco mais do que Satanás. Satanás vai depois de 1000 anos para lá com todos os demônios, e todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre. Irmãos, o fim do anticristo e do falso profeta é no lago que arde com fogo e enxofre. Inclusive o inferno, que é um lugar, ele também será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Num lugar bem amplo, vasto, que é o lugar de sofrimento definitivo. Eu quero dizer que para o anticristo e o falso profeta serem lançados vivos lá, a dedução que eu tiro é que estes dois homens já estão no seu estágio final, ou seja, os seus corpos já são corpos imortais. Porque ninguém suportaria o lago que arde com fogo e enxofre num corpo físico. Ele tem que estar num corpo imortalizado, um corpo espiritual. Irmãos, a ressurreição é sempre do corpo. É sempre do corpo. A Bíblia fala de duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. E eu, quando abordar o milênio, eu vou abordar este assunto da ressurreição dos mortos. Mas o anticristo, com toda certeza, e o falso profeta, esses dois homens, quando eles aparecerem no cenário mundial, eles já estarão com seus corpos definitivos, corpos imortais. É por isso que eles serão aprisionados, vivos, e lançados diretamente no lago que arde com fogo e enxofre. Porque ninguém suportaria o lago que arde com fogo e enxofre, a não ser que tivesse já o seu corpo ressurreto e já no seu estágio final de imortalidade. Porque o único que é mortal é o corpo. O espírito e a alma são imortais. Tanto do ímpio como do salvo. São imortais. Mas o corpo é mortal. Então a ressurreição se refere ao corpo, conforme eu vou explicar isto mais para frente. E aqui eu dou por encerrado este assunto. Eu poderia falar mais outras coisas sobre o anticristo, mas creio que o que nós falamos é suficiente para o entendimento. E a coisa que mais me impressiona, irmãos, é que este homem, segundo alguns, ele já está na terra. E se isto é verdade, nós estamos vivendo os últimos anos. Muito brevemente, ele aparecerá no cenário mundial, executará a sua obra. Ele vai reinar durante 42 meses com poder total. 3 anos e meio ou 1260 dias, é tudo a mesma coisa. São os 3 últimos anos e meio daqueles 7 que eu tenho falado para os irmãos. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo, Satanás, através do anticristo e do falso profeta, vão assumir o controle geral, vão marcar as pessoas e vão implantar o seu reino com força e com poder durante toda a terra. Mas você não precisa estar aqui, você já poderá estar para sempre com o Senhor. Amém?